Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa live sobre a história da arte em Minas Gerais. E, como presidente aqui do IMA, eu tenho muita satisfação de falar, né, que nós já fizemos, ao longo desse semestre, de janeiro até agora, em junho, 17 lives, né? 8 delas foram feitas através da Lei Aldir Blanc, e nós focamos mais a obra de Maria Helena Andrés. E as outras 9 lives sobre assuntos diversos, né, foram coordenadas por nós mesmos, né, sem esse patrocínio da Lei Aldir Blanc, né? Então, eu queria até, antes de passar para essa live aqui, agradecer a todos aqueles que participaram durante esse semestre da coordenação e da produção dessas lives. É o João Diniz, que é o vice-presidente do Instituto, que esteve o tempo todo coordenando as lives da Lei Aldir Blanc, ao Maurício e à Andréia, que estão agora coordenando essas novas lives, a Cristina Cortez, que está nos ajudando a fazer a edição das lives, porque nós estamos editando e colocando no YouTube. Então, se vocês não puderam ver as anteriores, é só entrar lá no YouTube, pode entrar pelo site do IMA, www.ima.org.br, e que vocês têm lá o YouTube, é só entrar lá e vocês têm todas as lives que nós fizemos. Quer dizer, essas últimas não, porque a gente tem um tempo para poder editar e colocar lá, né? Mas hoje o assunto é a história da arte em Minas. E nós vamos ter o prazer, né, de conversar hoje com o Ricardo Janete e a Rita Lages, que vão falar de algumas abordagens da história da arte, né? O Ricardo vai focalizar mais a arte do Segundo Reinado até o Estado Novo, falando principalmente dos pintores, né, que atuaram nesse período. É muito importante chamar atenção para esse período da história que está sendo agora que está sendo redescoberto, né? Ele foi muito, como é que a gente pode dizer, ocultado, né? Principalmente por causa das propostas modernistas, né? De não de romper com o passado imediato. E então vai ser muito interessante ele nos mostrar, né, a importância desses artistas que atuaram aqui em Minas durante esse período, né, que é o final do século passado e o início até meados desse século, né? E a Rita vai nos falar de uma nova abordagem também das mulheres, do ponto de vista feminino, dentro das artes visuais aqui de Minas, a partir de 1944, com a chegada de Guignard, né? Vai falar da escola do Guignard, que foi muito importante para a discussão da arte moderna aqui, e vai focar principalmente o trabalho das mulheres. E das mulheres de lá, dos anos 40, 50 até 60, culminando na Semana de Vanguarda, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, em 1970, que foi um movimento muito interessante, né, que congregou vários artistas do Rio e daqui, coordenado por Frederico Moraes, e que teve a participação também de outras mulheres artistas, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante a gente ver essas duas abordagens sobre a história da arte aqui em Minas. Vou falar um pouquinho da biografia, né, do mini currículo de cada um, e depois eu passo a palavra para eles. O Ricardo Janete é pesquisador e autor de estudos sobre a arte e a música brasileiras do século XIX, em especial sobre a arte mineira oitocentista. Suas investigações temáticas geraram inúmeras publicações em livros, catálogos, periódicos e anais de encontros científicos da área.
escreveu o estudo Um Músico Brasileiro em Bayreuth, na edição brasileira do livro Richard Wagner, e Tannhäuser em Paris, de Charles Baudelaire, organizado por Eliana Marta Teixeira Lopes, e é autor do livro Ensaios para uma História da Arte de Minas Gerais no século XIX, no qual aborda o tema proposto numa coletânea de 8 textos. A Rita Lages Rodrigues é historiadora, professora associada de História e Teoria da Arte da Escola de Belas Artes da UFMG. É doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e lidera o grupo de pesquisa Estopim, Núcleo de Estudos Interdisciplinares do Patrimônio Cultural, e co-coordena o projeto de extensão Laboratório de Curadoria de Exposições Bis e Silva. Publicou o livro Entre Bruxelas e Belo Horizonte, Itinerário de Anne Louise Milde, e diversos artigos sobre a história das mulheres artistas, Agora apareceu. patrimônio cultural e os estudos urbanos. Então tá, vou ficar quietinha. Bom, agora eu passo a palavra para o Ricardo Janete, que vai nos falar sobre a pintura em Minas, nesse período, né, do Segundo Reinado ao Estado Novo. Boa noite a todos. Marília, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Tá. Boa noite, Marília. Muito obrigado pelo convite ao Instituto Maria Helena Andrés. Agradeço o convite por apresentar esse pequeno trabalho aqui. É muito importante para mim. Obrigado ao Maurício também, a Andréia pela ajuda toda, e a Rita também, que vai prosseguir. Eu vou fazer uma parte da apresentação e a Rita depois vai fazer a parte da década de 40 para frente. Então, aí nós temos aí o título do texto que eu escrevi, A Pintura em Minas Gerais, do Segundo Reinado ao Estado Novo, 1884-1940. Bom, antes de começar, eu gostaria de introduzir aqui uma epígrafe de uma entrevista que eu ouvi no domingo agora, desses domingos passados aí, com a morte do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Eu comecei a ouvir algumas entrevistas dele, muito boas entrevistas, no YouTube, e eu ouvi um parágrafozinho que ele fala, que eu quero trazer aqui como epígrafe desse trabalho. Evidentemente que ele fala sobre arquitetura, mas nós podemos mudar isso para pintura ou, né, para as artes, as belas artes, que afinal a arquitetura faz parte também. Diz ele, Paulo Mendes da Rocha, a arquitetura é qualquer coisa feita para o futuro também. Ela é um relato histórico, é uma maneira de dizermos quem somos nós, quem seremos nós, quem fomos nós. É uma experiência. A técnica é, antes de mais nada, uma experiência organizada, acumulada, para ser repetida com sucesso. Acho uma reflexão muito interessante que nós podemos trazer isso aqui para a pintura, para as artes, né? Que é sempre esse aspecto também de depoimento de uma geração, né? E é isso que nós queremos trazer aqui com essa palestra em duas partes, né? Uma parte até a metade do século e a segunda parte com a Rita. Tá bom? Acho importante. Bom, eu vou falar então, eu vou trazer um aspecto aqui. Estão me ouvindo bem? O que é? Estou, Raul, desculpando que hoje não teve tempo. Tá, ok. Uhum. Agora deixa eu ouvir aqui. Tem uma interferência. Bom, nós temos o seguinte, na segunda metade, no último quartel do século XIX, eu observo um fenômeno aqui no Brasil interessante, porque na primeira metade do século XIX, os artistas vinham das províncias
Eu citei alguns nomes aqui em cima: Manuel de Araújo Porto Alegre, Victor Meirelles, Pedro Américo, Belmiro de Almeida, entre outros. Vinham para o Rio de Janeiro, principalmente, para os estudos na Academia Imperial, faziam os estudos, normalmente eles iam à Europa, né, confirmavam esse aprendizado no estágio em Paris ou em Roma, e voltavam para a corte, para o Rio de Janeiro, né? Dificilmente, eu não conheço assim, eu acho que eu não conheço nenhum caso de um artista que tenha voltado para a província de origem, né? Isso até o último quartel do século XIX. A partir daí, eu começo a observar alguns artistas que saem das províncias, vão ao Rio de Janeiro, vão à Europa, às vezes, quase sempre, e voltam para as províncias. Já era possível esse tipo de vida na província, né? Ainda que sofrida, né? Então, eu cito aqui, por exemplo, Almeida Júnior, praticamente um dos primeiros a voltar, e não só para São Paulo, ele volta para Itu, né? Benedito Calixto, mesma coisa, Pedro Alexandrino, Oscar Pereira da Silva, são exemplos em São Paulo, alguns só. Rosalvo Ribeiro, em Alagoas, né? Estudou muito tempo em Paris, morou em Paris, estudou e voltou para Alagoas. Uma vida difícil, evidentemente. Manuel Lopes Rodrigues, um pintor baiano excepcional, que fez também o seu aprendizado no Rio e Paris, e depois volta para a Bahia, para Salvador. O seu aluno, Prisciliano Silva, na geração seguinte, faz a mesma coisa. Pedro Weingärtner, do Rio Grande do Sul, ele mora na Alemanha há algum tempo, ele é descendente de alemães, e Paris também, Europa, e fica durante muito tempo vindo ao Rio Grande do Sul e à Europa, e depois se estabelece no final da vida no Rio Grande do Sul, onde ele exerce uma influência muito grande, muito importante. Teles Júnior, em Pernambuco, é outro exemplo maravilhoso disso aí. Ele vai viver em Pernambuco e lá ele cria a sua vontade de ensinar e de produzir. Teodoro Braga é um aluno do Teles Júnior, né? É um representante do Pará. E temos também um caso assim, e outro, eu vou citar um só, do Alfredo Anderson, no Paraná, que ele é um estrangeiro que chega no Paraná, no Porto Paranaguá, e depois em Curitiba, e faz uma geração também de alunos maravilhosos. Isso é importante para a gente sentir esse deslocamento, assim, como a situação foi mudando. Talvez tudo influi, né? As estradas, estrada de ferro, né? Os caminhos, os contatos, né? Foram favorecendo isso aí. Bom, em Minas Gerais, nós temos 3 pintores desse período, do último quartel do século XIX, que bem exemplificam isso que eu estou dizendo. Um deles é Hipólito Caron. O Caron ele nasceu no Rio de Janeiro, nasceu em Resende, mas a família mudou-se para Juiz de Fora. Logo cedo ele teve a juventude dele em Juiz de Fora, e logo cedo, aos 20 anos por aí, ele já está no Rio, na Academia Imperial, para estudar pintura. E ele acaba, no ano seguinte, em 83, 84, tornando-se aluno do Georg Green, que depois deixa a academia, o alemão Georg Green deixa a academia e forma um grupo de paisagistas, né, maravilhoso, né, que fazem parte também o Parreiras, o Vasquez, o França Júnior, o Castanheto e outros mais. E esse aprendizado dele foi muito importante, porque eles deixam a academia e deixam todo aquele formalismo da academia e já partem por uma pintura de paisagem, de contato com a natureza e tal. É muito importante e marcou muito a pintura no Brasil, isso aí. Ele teve a oportunidade de ir à Europa também, e a Paris, fica algum tempo em Paris, e retorna. E quando ele retorna para Juiz de Fora. Aí que seria importante a vida dele aqui em Minas Gerais, porque ele ia trazer um conteúdo muito grande. A pintura dele é de altíssima qualidade. Mas ele morre muito cedo.
Ele morre com 30 anos, em 1892. Então, ele deixa uma pintura assim, carregada de qualidades, né? Qualidades que a gente, ao observar a obra dele, a gente fica percebendo isso. E é uma pena, realmente, isso que aconteceu com ele. 2 outros alunos da Academia Imperial, Honório Esteves, de Ouro Preto, e Alberto Delpino. Alberto Delpino, nascido em Porto das Flores, ali próximo ao Rio, e depois vai para o Rio também. Eles se tornam colegas, eles entram na última turma, da última geração, a última turma de formandos na Academia Imperial, já que a Academia Imperial, depois de 1889, foi transformada a Escola Nacional de Belas Artes. Eles são colegas, por exemplo, de Hilarião Teixeira, de Visconti, de Manuel Teixeira da Rocha, Rafael Frederico, Arthur Lucas, José Fiuza Guimarães, uma geração maravilhosa também, muito boa. E voltam todos dois, voltam para Minas Gerais. O Honório Esteves volta a se estabelecer em Ouro Preto e o Delpino em Barbacena. Todos dois, para sobreviver, e isso é um desafio muito grande, para sobreviver, eles se tornam professores de desenho e caligrafia nas escolas normais. Era a maneira de viver. Mas continuavam pintando, continuavam expondo, pintando. Uma vida assim, muito difícil, mas muito proveitosa também, em termos da produção que eles deixaram para nós, né? Eu poderia citar ainda, aqui tal, um exemplo aqui de um quadro de Honório Esteves, né, da Igreja de São Francisco de Paula. É interessante essa observação dele, está escrito em cima aí, não sei se todos estão lendo. Ele fala: panorama de São Francisco de Paula, das 3 às 5 da tarde, representando os principais edifícios da Inconfidência Mineira e a Serra do Itacolomi ao fundo. Um óleo maravilhoso de 1908. Essa é uma pintura. E também o Delpino faz também essa pintura de Mariana, em 1895. É um registro também muito importante, iconográfico da cidade. 2 outros pintores aqui que eu poderia citar, que são mineiros, né, mas influenciaram um pouco essa geração da pintura em Minas Gerais pelo seguinte: Belmiro de Almeida, um pintor maravilhoso, foi para o Rio muito novo, ainda menino, né, cursa o Liceu de Artes e Ofícios, depois a Academia Imperial de Belas Artes, e depois vai para Paris. Fica muito tempo em Paris, estuda, produz, trabalha, e ficou a vida inteira nesse trajeto Rio-Paris. No final, ele morre em Paris, em 1935. Morre bem, né? Em Paris. Mas pouco vem a Minas. Veio ocasionalmente. Tem quadros dele aqui, alguns trabalhos dele. Faz um teto no Salão Nobre do Palácio Presidencial, que depois foi destruído, esse teto. Tem alguns trabalhos mesmo, mas influencia pouco, porque ele pouco viveu aqui em Minas. Mas o registro é importante. Belmiro de Almeida foi um dos mais importantes artistas brasileiros. E esse nosso Antônio de Souza Viana, de Itajubá, um moço também muito bom, foi para o Rio com muitas condições de fazer uma carreira brilhantíssima. E quando ele ganha o prêmio de viagem, ao invés de ir para Paris, onde muitos iam, ou para Roma, anteriormente também muitos iam, ele vai para a Alemanha. Ele vai para a Alemanha e vai para Munique, um centro assim novo das artes, né, que estava influenciando a Europa agora naquele momento, né? Ele estuda lá, ou pelo menos recebe essa influência do Arnold Böcklin, Franz von Stuck e principalmente Anton Abbe. E todo esse aprendizado dele que ele trouxe isso para o Brasil, seria da maior importância também para o Brasil e para Minas Gerais, não é? Mas ele morre também precocemente, subitamente, em 1904, muito novo, e nos deixa também pouco trabalho, né? Que possamos
apreciar. Mas tem alguns como esse aí, esse é uma academia do Museu Dom João VI, no Rio. Não, do Museu Dom João VI, mas essa imagem é da revista Renascença, de 1906. Bom, dois outros pintores, já falando já de Belo Horizonte, já entrando já na nova capital. O Rued, que chega em Ouro Preto em 1894, e a Comissão Construtora da nova capital o contrata para fazer 3 grandes quadros, esse aí é um deles, todos 3 estão no Museu Histórico Abílio Barreto, registrando o Arraial de Belo Horizonte, que ia ser destruído, né, para a construção da nova capital. O Rued também foi muito importante para Ouro Preto, para Minas Gerais, porque ele deixou... Ele fez uma escola de pintura e desenho em Ouro Preto, montou essa escola lá improvisadamente, começou os cursos masculinos e femininos, e as classes cheias. Isso em 1894, em Ouro Preto. Outro aspecto importante do RED, rapidamente, é o aspecto da preservação do patrimônio colonial de Ouro Preto, que ele é um defensor disso aí, começa a querer entender essas igrejas, capelas, as influências, e deixa alguma coisa escrita, né? Naturalmente, deixa alguma coisa escrita. Depois ele parte para Itabira, de Itabira ele vai para São Paulo e Santos, onde morre. E morre mal também, porque ele fica muito pobre depois e não tem como sair da vida que ele estava. Bom, o Frederico Steckel é outro que vem também para Belo Horizonte numa outra condição. Ele já era um profissional da arte decorativa, um decorador, né, que viveu todo o tempo no Rio de Janeiro, Imperial, com muitos trabalhos no Rio, e quando começa a construção da capital, os prédios já estão prontos para receber a decoração, ele é contratado e vem para Belo Horizonte. Né, vem para Belo Horizonte. Aqui é um quadro já de 1908, ali da Avenida João Pinheiro. Mas ele não era um pintor, exatamente um pintor de cavalete, mas ele era um decorador. Né? E ele monta uma casa, um palacete chamado Palacete Steckel, ali na Rua Guajajaras, e nesse palacete ele tinha os salões, né, decorados por ele, evidentemente, tinha uma loja de tintas, materiais de decoração, etc. Ele vivia com isso. Aplicava decorações nas casas residenciais de Belo Horizonte, e no palácio, ia fazendo as reformas. E também nessa casa, nesse Palacete Steckel, em 1901, ele fez a primeira exposição de artes plásticas de pintura em Belo Horizonte. 1901. 7 de setembro de 1901. Foi muito importante também essa participação dele, que ele trouxe muita coisa para cá. Ele já era um homem vivido, de muita cultura. Os 3 que eu falei, Delpino, Honório Esteves e Steckel, eles vão à Exposição Universal de St. Louis em 1904, representando Minas Gerais. É muito importante essa exposição para Minas Gerais, porque eles criaram um ambiente onde cada um, Honório Esteves participou com 46 quadros, Delpino com 18 e o Steckel com 3 quadros. E todos eles desenvolvendo aspectos da paisagem de Minas Gerais. É um programa que eles fizeram. Os trabalhos no campo de Minas Gerais e a sua paisagem e os aspectos culturais. Né? O Delpino ganha medalha de bronze nessa exposição. Aqui são as 2 salas da exposição brasileira, das salas brasileiras nessa mesma exposição. Muito rara essa imagem aí. Aparece um Visconti lá atrás da sala posterior lá, que foi o ganhador da medalha de ouro, e aqui aparece um Weingärtner na frente. Infelizmente, eu não identifiquei os quadros dos mineiros aqui. Outro que vem para Minas, Gustavo Dallara, mas não tem uma participação assim como pintor, como depois, posteriormente, ele teve no Rio, mas sim dentro do gabinete de engenharia e de projetos. Aqui é um projeto dele, executado por ele,
aqui para as construções de Belo Horizonte. Deixa pouco testemunho aqui. Bom, virando o século, já no início, né, do século XX, é importante falar do Francisco de Paula Rocha, sabarense, um pintor muito qualificado, que pintou muito, expôs muito, fez uma grande carreira aqui dentro. Esse Antônio Correia Castro fez a exposição de pintura na inauguração de Belo Horizonte, uma exposição dentro do hotel, do Grande Hotel, e depois ele volta a Belo Horizonte em 1906, 1907, como professor da Escola Normal Modelo, e passa a vida aqui até os anos 20, mais ou menos, até a sua aposentadoria. Deixou também pinturas, desenhos, e as aulas de desenho, formou muitas alunas lá dentro. Era muito querido também. E o JJ das Neves, esse maravilhoso ouro-pretano, que é uma figura simpaticíssima, um boêmio da época, não é? E que deixou pouquíssimos trabalhos em museus. O Museu Mineiro tem um quadro, que é esse aí, e não conheço outro. É impressionante como desaparece um pintor que pintou tanto, expôs, fez tanta coisa, trabalhou tanto, e de muito talento, né? Isso é uma coisa que essa geração vai sofrer. Até que chega Aníbal Matos, em 1917, em Belo Horizonte, e ele tinha já um senso de organização. Ele, já em 17, ele faz a primeira exposição geral de Belas Artes em Belo Horizonte, traz os quadros dos artistas do Rio, de São Paulo, importantes, não é? E já apresenta como, né, um coletivo de arte, né? Muito importante isso nele. No ano seguinte, em 18, ele cria a Sociedade Mineira de Belas Artes, né? E no ano seguinte, 19, ele faz uma exposição da Zinaida, que era uma jovem de 20 anos, um talento também que estava despontando, já tinha exposto no Rio de Janeiro, na Exposição Geral de Belas Artes do Rio, em 1920, e que depois ela ficará realmente marcada, o nome dela, pela participação na Semana de 22, na Semana da Arte Moderna de 22, em São Paulo. Então, todo esse movimento aí a gente deve muito ao Aníbal Matos, que foi professor também de uma geração de moças também, de rapazes, moças, e cria todo esse ambiente com as exposições gerais, ano a ano, e foi um lutador muito interessante para Belo Horizonte. Ele conseguiu movimentar muito uma cidade que não tinha uma escola de belas artes ainda, não é? Não tinha um museu, e nada disso foi feito na cidade, né? A cidade foi construída, fizeram todos os prédios, a cidade moderna e tal, mas não pensaram nisso. Não pensaram em museu, não pensaram em teatro, só mais tarde foi feito, e museus, então, que poderia ter guardado tanta coisa, não foi feito só muito mais tarde, não é? Esse é um aspecto, uma característica de Belo Horizonte. Já vem uma geração depois, com o Genesco Murta, que tem a oportunidade de estudar em Paris e na Espanha, e depois também em Munique, em 1922, 24, e depois desenvolveu uma carreira meio solitária, talvez, e atuou muito com a pintura de paisagem de Belo Horizonte, com o exemplo desse quadro maravilhoso, e também Ouro Preto, muito Ouro Preto ele pintou. Genesco é um nome importante. Aqui, uma figura interessante que veio para Belo Horizonte também, o Virgílio Maurício, o alagoano Virgílio Maurício. E essa foto eu achei interessantíssima, porque ela traz algumas personalidades que a gente quase não vê o rosto deles. A gente conhece de nome e tal, e não vê o rosto deles. Alguns deles estão aqui, Jorge Modesto, Gustavo Pena, Correia Castro, que está aqui ao lado do Virgílio. Virgílio está de branco, sapato branco, terno branco. O Correia Castro está ao lado ali. O Virgílio, o Augusto de Lima está ao lado dele, Horácio Guimarães, e de pé, da esquerda para a direita, Renato de Lima, jovenzinho lá com, 18 anos talvez, né? Carneiro de Castro, Egberto Prado Lopes, Heraldo Lima,
Celso Werneck, Costa Júnior, JJ das Neves, ali, sem chapéu, que é raro, uma figura dele sem chapéu, Paula Lima. E essa foto saiu no jornal O Malho, de 1912. Essa é a presença do Virgílio Maurício, que passou por aqui também, e depois viajou muito para Paris e tal, e depois veio morrer aqui. Foi eu em 1930, acho que 37, numa operação que ele foi fazer, uma cirurgia. Para falar daqueles acontecimentos assim que perduram, né, realizações culturais permanentes, né, temos que falar de Juiz de Fora e temos que falar do Museu Mariano Procópio, né, que já foi fundado em 1915, Minas Gerais, que não tinha feito nada ainda em Belo Horizonte, como eu disse, né, museus, nada. O Juiz de Fora com essa vontade, né, do Alfredo Ferreira Lage, ele dá o nome do pai dele ao Museu Mariano Procópio, e em 15, em 22 ele inaugura a grande galeria, já construída para ser uma galeria de pintura, porque acho que foi a primeira do Brasil, né, que tem toda uma estrutura, um salão imenso com iluminação natural, etc, etc. E a coleção é a coleção mais importante de Minas Gerais, sem dúvida nenhuma. Esse é o Lage. Vem uma outra geração, Orósio Belém, filho do fotógrafo Olindo Belém, vai ao Rio também muito cedo, forma-se na Escola Nacional de Belas Artes e torna-se depois um caricaturista, um desenhista, um capista. Ele faz a capa da revista O Cruzeiro, essas revistas da época, né? E era muito requisitado por lá. É um pintor importante também, nascido aqui em Sabará. Outro, Funchal Garcia de Leopoldina, né? Vai ao Rio, faz estudos lá também. Aqui é uma paisagem de Niterói, da Ilha da Boa Viagem, da Praia da Boa Viagem. Depois volta para Leopoldina e faz uma carreira também interessantíssima como pintor paisagista. Já o Renato de Lima, com duas aquarelinhas aqui simpáticas e tal, e depois se torna um pintor também muito qualificado e faz uma carreira brilhante também. Essa é a geração de transição. E na década de 30, nós temos o desaparecimento de alguns pintores, que nós já citamos até agora. Em 31, o JJ das Neves morre. Em 33, o Honório Esteves. Em 37, o Francisco Rocha. E em 42, o Alberto Delpino. Quer dizer, toda essa geração desaparece e dá passagem, inclusive, para, nessa década de 30, surgirem esses novos artistas que vão aparecer. Já vinham produzindo desde os anos 20 para 30, mas vão aparecer na exposição de 1936, chamada Bar Brasil, né, que é uma exposição de arte moderna, e depois nas exposições seguintes que a prefeitura faz, 37, 38 e 39, onde vão surgir esses artistas caricaturistas, desenhistas, projetistas. Delpino Júnior é um deles, o Monzan é outro maravilhoso, né, desenhista, né, aqui o Teatro Cine Brasil, né, num desenho ótimo, a multidão ao redor lá. E aqui uma caricatura maravilhosa do JJ das Neves, uma figura realmente admirável de Belo Horizonte. É uma caricatura muito boa. E aqui o outro artista, Érico de Paula, um caricaturando o outro. Né? O Monzan caricaturado pelo Érico e o Érico caricaturado pelo Monzan. São artistas novos de Belo Horizonte. O Délio Delpino, outro filho do Alberto Delpino, também torna-se um pintor importante nessa época. Aqui nós falamos agora, nós falamos na Zina Aita e agora vamos falar na segunda mulher que está aparecendo aqui nessa lista, Aurélia Rubião, né, de Varginha. Ela expôs aqui em Belo Horizonte, nesses salões de 37, 38, 39. Depois ela vai para São Paulo, faz a vida dela em São Paulo, a vida profissional dela em São Paulo. Mas é uma artista muito importante. E na primeira Bienal de São Paulo, 1951, ela participou, ela estava presente. Quer dizer, é uma artista que tinha uma certa, né, categoria lá em São Paulo.
Nazareno Altavilla, um jovem também que surge nessa época, ainda jovem, e torna-se um pintor muito popular, né, da cidade e tal. É importante falar dele também. E, por fim, vamos falar do grupo que se formou em Juiz de Fora, novamente, na década de 40, 50. Né? E aqui é um retrato coletivo, né, com algumas figuras, colegas, né, que o Ângelo Bitti vai colocando aqui na tela, né, para lembrar algum deles. Né? O César Turati é um deles, o Carlos Gonçalves, Américo Rodrigues, estão todos aí figurados. E, por fim, eu tenho que falar que na década de 40, em 44, na prefeitura de Juscelino Kubitschek, ele traz, em 44, no início de 44, a presença aqui em Belo Horizonte do Guinhar, né? Roberto da Veiga Guinhar, naquele movimento todo do modernismo que o Juscelino conseguiu trazer, Oscar Niemeyer, Burle Marx, né? Na Pampulha, né? Portinari, Sesquiati, Pedrosa, Mineiros, né? E consegue trazer também o Guinhar, que vai formar uma outra geração, uma nova geração, né? E também vai apresentar aquela exposição também em 44, que reforça, que é essa aqui, ó, que é essa aqui. A exposição moderna, de arte moderna de 44. Né? E que são artistas de São Paulo, do Rio, do Brasil inteiro, que vêm para cá, expõem aqui, e isso dá uma força muito grande para o Guinhar prosseguir com o ensino da arte moderna. E assim eu posso terminar por agora. Eu queria agradecer o Ricardo Janete por essa ótima palestra, né, nos falando justamente de um período que ficou meio esquecido, né, na história da arte de Minas Gerais. Eu achei interessante porque você abrangeu não só Belo Horizonte, mas também Juiz de Fora, Ouro Preto, outros focos, né, de arte moderna, a gente pode dizer, né? É moderno. Desceram aqui, né? A gente considera o moderno que vem lá do século XIX, né? Isso. Então, vamos ouvir agora a Rita e depois a gente passa para o debate, tá? Para as questões e tal que a gente vai colocar. Vamos ouvir agora a Rita e depois a gente passa para o debate, tá? Para as questões e tal que a gente vai colocar para eles. Então, Rita, você está com a palavra aí. Bem, gente, então, boa noite, né? Acho que de início aí eu agradeço o convite feito pela Marília Andrés, agradeço muito também ao Instituto Maria Helena Andrés a possibilidade de estar aqui apresentando uma parte das pesquisas que eu tenho desenvolvido aí nesses últimos tempos, né? Agradeço também a André e ao Maurício, né, por a gente ter, antes desse momento aqui, ter visto essas questões técnicas, né, que nesse momento aí de pandemia, nesse momento de vida virtual que a gente está vivendo, são tão importantes também, né, e também agradeço a oportunidade de partilhar aqui desse espaço com o Ricardo Janete, né. Vou, então, compartilhar aqui minha tela com vocês, só um momentinho, por favor. Bem, já estão aí vendo, visualizando? Tá. Bem, gente, então a minha apresentação, né, dentro dessa temática geral, que é a história da arte em Minas, eu vou tratar especificamente da participação de mulheres artistas no cenário belo-horizontino, né, desses anos 1940 até o ano de 1970, né? Claro que, para falar dessa extensão temporal, aí eu selecionei algumas artistas mulheres, né, porque eu não daria conta de falar também de todas,
Então, eu selecionei alguns momentos e algumas artistas para a gente ver um pouco, né, como que é a entrada dessas mulheres artistas. Ela trouxe determinadas questões para esse cenário aí belo-horizontino, né? Quais os temas que eu vou tratar aqui nessa minha apresentação, né? Primeiro lugar, a questão da vinda do Alberto da Veiga Guinhar, né? Aí, continuando um pouco de onde o Ricardo parou, né, Ricardo? A vinda do Alberto da Veiga Guinhar aqui para Belo Horizonte, e, então, a criação da Escola de Artes nesses anos 1940, e, na verdade, a atuação dele, né, nessas escolas, não a partir dele só, mas a partir da formação dessas mulheres artistas, né? E aí, no segundo momento da minha apresentação, eu já vou passar para um período, né, que a Marília tão bem tratou no texto dela, das neovanguardas, na tese dela, né, que versa sobre os anos 60, né? Eu vou tratar um pouco desse período da década de 60, mas eu vou focar, na verdade, num evento que aconteceu na década de em 1970, no ano de 1970, um evento, né, a partir da organização do Frederico Moraes, que foi a Semana de Arte de Vanguarda, que se dividiu, na verdade, no evento Objeto e Participação, numa exposição que aconteceu na galeria do Palácio das Artes, que estava, então, sendo inaugurado também, né? É importante lembrar disso, desse marco aí, e também a manifestação do Corpo à Terra, que aconteceu ali no espaço público do Parque Municipal, né? Na minha perspectiva aí mais teórica, né, eu parto, né, dos estudos mais contemporâneos no campo da história das mulheres artistas, de uma perspectiva que aí eu vou falar aí no slide seguinte também, de crítica feminista de arte, né, e pensar também nessas propostas dessas artistas, de algumas delas, como eu disse, eu selecionei algumas, que se formaram na capital nessas décadas de 1940 e 1950, no campo das artes, e também de algumas artistas que apresentaram novas propostas nos anos 1960 e 1970, mas, como eu disse, eu vou focar principalmente nessa mostra que aconteceu lá no Palácio das Artes e no Parque Municipal, né? E aí pensar dentro dessa perspectiva, né, essa relação também espaço-tempo e a arte, a gente pensar essas reflexões aí, a questão da presença feminina e também o espaço da cidade, né, que foi também algo interessante, que a partir da construção dessa apresentação de vocês, para pensar essa presença feminina dentro, inclusive, do espaço da cidade, mais especificamente no espaço do Parque Municipal, né? Porque a escola que o Guinhar, então, ele vai levar à frente aqui, ela funcionava exatamente ali naquele espaço do Parque Municipal. E é muito interessante porque tem várias fotografias de mulheres também partilhando desse espaço, né? E aí pensar aí a ideia da galeria e da rua, mas pensar a rua, na verdade, nesse sentido mais amplo, né? Que é o sentido desse espaço público, da rua da cidade, dos espaços públicos, né? Bem, eu parto, então, de uma perspectiva, né, que é uma perspectiva de uma autora, que é a Kate Zippel, né, que ela vai, na década de 90, organizar um livro que chama Nova Crítica Feminista de Arte, e aqui eu falo um pouco do que ela pretende com essa nova crítica feminista de arte, né? E ela diz, naquele momento, é um texto dela dessa década de 1990, né, que ela diz que nessa perspectiva de estudo da história da arte, né, existe sim uma marca que é dada pelo presente, porque essa marca dada pelo presente demanda um posicionamento crítico sobre a presença dessas mulheres nas artes, né? Aí eu achei muito interessante que o Ricardo Gianetti, ele chama a atenção também na apresentação dele, né, tanto para a Cirnaita quanto para a Aurélia Rubião, né, que foram dois nomes importantes aí desse período, né? Mas essa compreensão e esse posicionamento crítico, ele deve ser feito a partir de uma compreensão da crítica como um convite ao diálogo entre o espectador e a obra, né? Então a gente sempre nessa relação de visualizar e perceber a obra de arte,
Entre o leitor e o texto, a gente pensar que a crítica ela também parte dessa escrita de um texto, né, de uma narrativa sobre a história da arte, e principalmente que considere a abordagem de questões relativas ao modo como os temas e ideias sociais e políticas são tratadas através de obras de arte concretas, então, das obras de arte, dos acontecimentos, né, e também da representação dessas mulheres. Eu acho que tanto uma representação que muitas vezes é feita pelo outro, né, pelos homens, nesse sentido, que não é o caso aqui dessa minha apresentação, mas uma representação também que é feita pelas próprias mulheres, né, as autorrepresentações dela nesse campo da história da arte, né. Voltando um pouco aí em relação a isso que o Ricardo Janetti ele já falou desse panorama, né? Se a gente for pensar nessas décadas de 1890 até o ano de 1940, alguns acontecimentos vão marcar essa presença feminina na cidade, né? A exposição da Zenaida, que foi tratada pelo Ricardo, né, que é uma artista que nasce em Belo Horizonte, e que, então, foi estudar na Europa e vai expor no Conselho Deliberativo da capital no ano de 1920. Né? A chegada também da escultora belga Jeanne-Louise Milde, que, na verdade, foi tema da minha dissertação de mestrado, né? E que também ela também movimenta esse momento, né? Inclusive na exposição lá do Salão do Bar Brasil, ela é a mulher que está ali na frente, né? Ela está na fotografia, ela aparece logo à frente, né? Mas ela vem para cá com uma proposta de trabalhar numa relação entre artes e ofícios, né? Porque naquele momento existia um projeto de abertura de uma universidade do trabalho aqui. No entanto, ela acaba trabalhando na escola de aperfeiçoamento, que posteriormente vem se tornar um instituto, né, de educação. Né? Então, é interessante porque ela vai trabalhar na formação das professoras também, né? Era um cenário ainda de pouca circulação de artistas, né? A gente viu aí com o Ricardo Janetti que existia essa intenção de várias pessoas que partilhavam esse espaço de estudar em outros espaços, trazer a própria centralidade, né? Acho que do Aníbal Matos dentro desse cenário, acho que é fundamental falar, mas ainda existia essa pouca circulação que a gente pode perceber, inclusive, pela inexistência de museus, como o próprio Ricardo falou. Né? Então, nesse sentido, que era um ambiente ainda incipiente aí. Né? E não existia essa interlocução tão grande também com essa produção de outras capitais. Por quê? Porque esse mercado aqui ele ainda era incipiente. Com isso, eu não estou falando que não existia uma grande qualidade artística, como o Ricardo Janetti disse. Né? Mas era uma capital também que havia sido recentemente criada. Né? Ela havia sido inaugurada em 1889, e essas coisas elas demandam ainda um tempo. Né? Mas essa criação de uma escola de artes, com a proposta de trazer arte moderna, porque, como foi muito bem lembrado pelo Ricardo, já existia também o ensino de artes aqui, acho que é importante falar sobre isso, né? Mas com essa proposta de inserção de um movimento da prefeitura, inclusive, como uma proposta moderna, que estava em conjunto com a criação da Pampulha, né? Isso daí fazia parte de um projeto que era um projeto mais amplo do que só a criação dessa escola, né? E o convite feito ao Guinhar, isso daí demonstra também uma mudança nesse cenário dentro da cidade, né? Aqui uma foto dessa exposição, né? Aí do Salão do Bar Brasil, e aí a figura aqui da Jeanne Milde, aqui logo à frente, né? Por quem eu tenho grande apreço também por ter estudado no meu mestrado. Né? Bem, o Alberto da Veiga Guinhar, então, ele vem para Belo Horizonte na década de 1940, né? A data de criação da escola, eu coloquei 43 porque é a data do decreto, né? Mas ele vem no início de 1944, né? Lembrando disso daí. Né? O Moura, né, o Antônio Moura, ele vai falar muito, num texto que ele tem, que eu acho muito interessante, ele vai falar muito da escola Guinhar, né, da escola daquele momento, a escolinha do parque, sendo marcada por uma insegurança jurídica, porque ela ainda não se constituía, então sempre tinha uma busca por verbas, por manutenção daquela escola, né, apesar desse impulso inicial, foi um momento aí de 10, 15, 20 anos,
de muita demanda também para uma certa institucionalização dessa escola, para que ela se efetivasse dentro do território da cidade, né? E aí, ao mesmo tempo, uma liberdade criativa muito grande, né? Mas é interessante porque na fala das alunas, principalmente do Guiar, mas não só delas, dos alunos também, né? Duas palavras que sempre aparecem muito também é tanto a liberdade criativa quanto a disciplina, né? A disciplina do desenho, né? Que não são coisas antagônicas, elas se complementam também no fazer artístico, né? No diário de classe de 1957, para pensar essa questão da insegurança também jurídica, né? O Moura, ele mesmo vai chamar a atenção disso. Nesse diário de classe de 57, destinado a desenho, história da arte, né? Desenho de paisagens, escultura, pintura e decoração, com 14 alunos, é interessante porque constava, por exemplo, o nome da Yara Tupinambá, tanto como aluna, como também como professora. Né? Então, isso daí eu acho que demonstra também esses lugares que eles não eram tão definidos assim, né? Além disso, na lista de docentes de 57, aparece também o Álvaro Apocalipse, a Vilma Martins, o Vicente de Abreu, o Gavino Mudado Filho, a Yara, que eu já falei, a Lisete Menber, né? E aí também é interessante perceber que essas mulheres, com exceção aí talvez da Nívia Frossard, né, foram professoras e artistas e alunas da escola também. Então, isso daí demonstra também a importância dessa formação aí. E, inclusive, as 3 artistas que eu selecionei falar aqui desse momento, elas foram alunas da escola, depois se tornaram professoras, uma da Escola de Belas Artes da UFMG e 2 da Escola Guinhar, e chegaram, inclusive, a ocupar cargos de gestão também nessas instituições, né? Continuando aí nessa questão, né, da presença feminina, é interessante, retornando um pouco lá ao início da escola, pensar que dentre os estudantes, né, existia essa lista que é apresentada pelo Antônio Moura, né, existia mais ou menos um equilíbrio entre o número de artistas mulheres e o número de artistas homens. Né? Então, a gente vê aí, né, Amílcar de Castro, Aparecida Barbosa, Arlinda Correia Lima, né, Janina, Edith Bering, Estevão, Franz Weisman, Farnese, Heitor Coutinho Gomes, a Ione, o Jefferson, né, a Letícia Renault, a Lisete Member, a Maria Helena Andrés, a Marília Janete Torres, né, o Mário Silésio, a Mary Vieira. Então, a gente vê aí uma lista que existia mesmo, efetivamente, esse equilíbrio, né, entre o número de mulheres e o número de homens. E aí eu abro aqui um parênteses para falar algo aí em diálogo também com o que o Ricardo falou, que é para a gente pensar também nessas outras escolas, da forma como se dava também essa presença feminina dentro dessas outras escolas de arte que existiam aqui em Belo Horizonte, que é necessário fazer um estudo sobre isso também. Né, pesquisar sobre esse momento aí, que não é um momento tão tratado da história da arte em Belo Horizonte, mas que é importante também a gente refletir sobre isso, porque eu estou falando aqui a partir desse momento, mas é necessário fazer esse levantamento anterior também, né, para pensar na presença dessas mulheres artistas. Aqui uma fotografia que eu tirei também do livro, né, ali um século que a gente vê aí uma presença, né, muito grande de mulheres sempre nas turmas do Guinhar. Eu acho muito interessante, né, usar esse elemento da fotografia para a presença feminina, né? E aí é muito interessante, porque é no espaço do parque. A gente tem que lembrar que naquele momento, década de 40 e 50, o parque municipal, né, não era um espaço tão bem visto assim também. Algumas das entrevistadas, né, aí, principalmente acho que foi a Sara Ávila, numa entrevista que eu fiz com ela, né, lá para um livro do Circuito Atelier, num determinado momento da entrevista, ela fala disso, né, do que era para ela uma moça estar entrando no parque municipal, e que num determinado momento, isso inclusive foi falado por um colega do noivo dela de então, né, sobre a presença dela no parque, com um pouco de horror, né, com um pouco assim, o que a sua noiva estava fazendo do parque municipal, né, entrando, eu a vi entrando lá, eu achei muito interessante, né, conversando com ela sobre essa questão.
Aqui uma outra foto também, que a gente vê essa presença feminina, né? Depois eu até gostaria de sentar, né? Talvez com a Maria Helena, com quem está aí ainda hoje, para identificar também, né? Se tem como identificar essas mulheres, porque acho que isso daí é um trabalho também a ser feito, né? Mas que eu, infelizmente, eu estou entrando nessa seara agora do estudo dessas fotografias, né? E ainda nesse momento de pandemia não tive tempo de fazer isso, né? Essas fotos são fotos extremamente interessantes que eu achei de uma revista Cruzeiro de 1956, né? Com um texto da Lúcia Machado, né? Que aí são mesmo construções no parque, né? E é interessante porque nessa reportagem especificamente só mulheres que aparecem, né? É o Guinhar e as suas alunas, né? Então, nessa reportagem específica, e ele aqui, ele em ação, eu achei muito interessante essa revista Cruzeiro de 56, essa reportagem, que frisa essa presença dele e que no campo da fotografia são as mulheres no espaço do parque. Essa é uma outra fotografia também delas aí, né, nesse momento aí do ensino ao ar livre, né? Então, as aulas aí ao ar livre, que era uma das práticas também do Guinhar, né? Então, é muito interessante como que essa reportagem, ela traz essa presença feminina também, já nessa revista e nessa reportagem lá de 1956, né? Uma outra questão que eu achei interessante, né? Na verdade, esse livrinho do Antônio Moura é um texto que ele fez de uma especialização que ele fez, que foi publicado em 94, né? Mas é um trechinho que ele até não desenvolve tanto assim, né? Mas que ele vai criar um pouco uma querela, né? Entre aquele curso que existia na escola de arquitetura e o curso que o Guinhar ministrava. E essa aqui é uma fala que no texto do Moura aparece como sendo uma fala do próprio Guinhar, né? Então, isso daí é o Guinhar falando, né? Caso que deve ser examinado é o das alunas do curso de Belas Artes da Escola de Arquitetura. Porque as moças que frequentam aquele curso, repudiadas pelos outros alunos da faculdade, não se unem a nós e passam para a nossa escola, né? Então, mostra também um ambiente aí que era um ambiente de disputa também, né? E que aí ele está chamando as mulheres como, olha, vocês são bem recebidas aqui, né? Então, por que vocês não vêm aqui para o meu curso, né? Então, é muito interessante, né? É muito interessante a gente perceber, né, que do primeiro grupo de alunos, isso daí é um trecho dessa revista Cruzeiro, com essa reportagem da Lúcia Machado de Almeida, né? Surgiram pintores já de nome firmado, como Mário Silésio, Maria Helena Andrés, ou seja, em 56, na revista Cruzeiro, esses nomes já aparecem como sendo nomes que já tinham um lugar também dentro desses mundos das artes, né? A Maria Helena Andrés, a Mary Vieira, Marília Janete Torres, a Arlinda, né? Ariadna, Heitor Coutinho, Nelly Frade, Nina Xavier, Estevão, né? Aí o Amilcar, a Irene Libânio, a Ione, isso não falando da turma recente, que apresenta valores positivos e que trabalha com idealismo e entusiasmo no precário estúdio de emergência, instalado numa dependência do Teatro Inacabado de Niemeyer, no Parque Municipal de Belo Horizonte, né? E a gente vê efetivamente por aquela estrutura, por aquela fotografia anterior que eu mostrei, como que as instalações elas eram precárias, né? Naquele momento, e aí juntando com aquilo que o Moura fala, a gente percebe aí nessa pesquisa iconográfica, né, a forma como isso daí está presente mesmo, né? E aí eu selecionei 3 artistas, né, que na verdade foram 3 artistas que eu entrevistei em momentos diferentes aí da minha trajetória também como pesquisadora, né? E aqui é um panorama da produção delas para a gente ver como que é uma produção diversa, né? Só assim, eu não vou entrar em detalhes falando da produção de cada uma, mas de qualquer forma a gente vê, né, uma diversidade muito grande aqui, uma obra da Maria Helena, né, da fase dela já mais, né, de uma expressão livre da década de 1960, aqui uma fase dela que a gente aproxima muito, né,
do construtivismo, né, e da linguagem que estava sendo ali adotada por alguns grupos na década de 1950, aqui uma fase anterior, né, aqui já duas obras da Sara Ávila, que vai, então, se vincular a um grupo na década de 60, né, que vai buscar um neossurrealismo também, né, então é interessante a gente pensar essa diversidade, que eu acho que essa liberdade criativa possibilitou também, e o momento também histórico que essas artistas viviam, essa liberdade criativa, ela possibilita também que essas artistas sigam caminhos próprios, né? E aqui também a Yara Tupinambá, que vai se tornar, na verdade, né, a muralista aí de Minas e de Belo Horizonte, nesse período aí, a partir do final da década de 60, década de 70, década de 80, né? E aí eu chego aí nessa outra parte da minha apresentação, né, que são justamente as artistas mulheres, né, e a proposta do crítico Frederico de Moraes nessa Semana de Artes de Vanguarda, né. Aí eu começo aqui com uma frase, que eu acho que é uma frase também muito interessante, né, do Manifesto do Corpo à Terra, do Frederico de Moraes, que ele diz: o ponto fez linha, plano, chegou ao espaço e desfez-se no tempo. Né? Que aí é a gente pensar essa relação também do tempo e do espaço, que a gente está também tratando aqui, né? Desse espaço, seja do espaço pictórico, seja de outras formas, mas também dessa perspectiva temporal aí, né? E aí, nesse momento, em 1970, né, a gente já percebe aí que é uma outra forma dessas mulheres se colocarem também em termos artísticos, né, que é uma arte muito mais combativa, uma arte que está fazendo interlocução com os movimentos sociais, né, com uma libertação do movimento feminista também, algumas delas, principalmente, acho que aí o caso da Terezinha Soares, né, mas que aí também é um outro momento histórico. Mas eu recordo aqui que as artistas anteriores, sobre as quais eu falei, né, elas também continuam a produzir, elas também são, nesse momento, professoras em escolas de arte, né? Elas estão atuando profissionalmente, então não significa também que elas, né, deixaram de produzir, ou que essas são aquelas que definem somente o campo artístico nesse momento. Não, mas é porque a gente percebe aí uma quebra na forma, né? Maria Helena Andrés está aí até hoje produzindo, né? Então, eu acho que as pessoas elas continuam a existir, continuam a produzir ao longo de toda a sua existência, né? Então, aí a gente pensar que nesse momento, né, era um momento de uma ditadura civil-militar, né? E aí a gente pensar qual era o espaço também das mulheres, né? Aqui eu vou focar só nas mulheres mesmo que participaram desses dois momentos, que foram a Lotus Lobo, Tereza Simões, Ione Saldanha, Ivone Etrusco e Terezinha Soares. Né? E vou focar mais, inclusive, no trabalho da Terezinha Soares. Né? Aqui é a Lotus Lobo, né? Também um espaço, eu selecionei essa foto num espaço público, mas, na verdade, é da obra que ela fez junto com o Dilton Araújo e Luciano Guzmão no Salão do Museu de Arte da Pampulha, né? No ano anterior. Não é ainda a exposição de 1970, não. Em 1970, nessa exposição do Corpo à Terra, a proposta dela, né, foi plantar milho do parque, ver o milho crescendo e florindo num lugar inusitado, ver alguma planta nascendo e crescendo nesse lugar. A proposta não deu certo, porque eu não tinha conhecimento de agricultura. Fiz uma foto da instalação da semente, mas não fiz outros porque houve uma ruptura no meu trabalho. Gostei de participar do evento, mas deu polícia direto no parque. Né? Então, ela mostrando também o que significa essa ruptura dela naquele momento de fazer uma plantação de milho, que não deu certo, né? Porque o milho não cresceu. É interessante também pensar sobre isso. Né? Em 2001, num catálogo de uma exposição também comemorativa à manifestação do Corpo à Terra, o Frederico Moraes também relembra esse momento e diz que ela precisou interromper sua plantação de milho pressionada por policiais de uma rádio patrulha e que as sementes não germinaram. Né? Aqui é uma foto dessa tentativa, né, da década de 70, e aqui, recentemente, numa exposição numa galeria, acho que em São Paulo, que ela fez, então, essa plantação, e aí o milho, né, essa aqui é uma imagem dessa exposição, e aí o milho crescendo.
né? Além da Lotus Lobo, né, uma outra artista, que aí não é uma artista mineira, mas que vai ter uma participação também nessa exposição, vai ser a Tereza Simões, né? E aí, relacionando o que a Tereza expõe a um crítico, né, daqui também de Belo Horizonte, que é o Frederico Moraes, é muito interessante a gente pensar o lugar desses carimbos, né? E eu achei muito interessante também, porque numa entrevista que eu fiz com o Jorge Helt, ele tem lembranças de que ela carimbou não só o espaço interno da galeria, né, mas de que ela saiu carimbando também o parque municipal. E aí mostra também essa relação de uma mostra, que é objeto e participação que acontecia dentro da galeria, com todas essas outras ações que estavam acontecendo no ambiente do parque e que mostra também que essas fronteiras elas não são tão delimitadas assim, né? Aí é um trechinho do Frederico Moraes, né, que ele diz o seguinte: trata-se de algo novo que a título precário denomino de contra-arte, porque não se trata mais de manifestações anti-artísticas de contestação à arte, de anti-carreira. Esse trecho, na verdade, é de um outro trecho do Frederico Moraes, não é do manifesto, tá, gente? Eu achei que era o texto seguinte. É algo que está além ou acima. A maneira desses artistas atuar faz lembrar a dos guerrilheiros, com rapidez e senso de oportunidade, muitas vezes com risco total, já que hoje o artista perdeu suas imunidades. Então, é essa questão da arte de guerrilha mesmo, que ele está colocando aí nesse manifesto aí dele de outro momento. Aqui, sim, né? Aí é uma relação que o Frederico faz a posteriori, né, sobre essa questão da presença das obras da Tereza, né? Obras quase invisíveis, mas na verdade onipresentes, de Tereza Simões, surpreendendo os visitantes ao veicular, carimbando palavras emblemáticas, tais como dirt, verboten, fragile, em lugares imprevistos do Palácio das Artes. Aliás, uma afirmação de Malcolm X, o ativista negro dos Estados Unidos, imagina, gente, ela estava colocando isso em 1970, né? Contida em um dos seus carimbos, Act Silently, era uma definição prévia do modo de agir da artista, né? Então, ela deixava essas inscrições e essas marcas dentro dos espaços, né? Aí, aqui, os carimbos, né? Aqui embaixo, e aqui, essa daqui é uma imagem a posteriori, né? Mas aqui, o que ela ficava carimbando mesmo nas paredes e nos espaços, né? Acho que essa é uma ação mesmo e que relaciona muito com essa ideia da arte de guerrilha, né? Uma outra artista que, nesse momento, ela vai também expor no Palácio, né, é a Ione Saldanha. E a Ione Saldanha, ela vai expor objetos, né, vai expor os bambus dela, que são bambus pintados, que aí se a gente pode pensar, né, em várias relações, tanto a questão visual do bambu, o material, né, a relação com outras culturas também, que eu acho que isso daí é interessante, o uso de materiais que não são materiais usuais no campo das artes, né? E aí, no manifesto, agora, assim, é um texto do manifesto, né? O Frederico Moraes, ele diz o seguinte: objeto, modificado, seriado, transformado, acumulado, preparado, acrescentado, aterrorizado, mumificado, destruído, comprimido, reaproveitado, somado, dividido, multiplicado. Objeto enigmático, a entranha e o sangue do objeto. Né? Abjeto, objectum, objectar, contestar, contrariar, que também se relaciona com essa questão da arte de guerrilha, de que você está com uma proposta de uma anti-arte também nesse momento. Né? A Ivone Etrusco, na verdade, né, a gente não tem imagens também da obra dela, nem a participação muito próxima dela, porque ela, na verdade, vai apresentar uma obra em conjunto com o Castanho, com o Orlando Castanho, né, nessa mostra, mas o nome dela está presente nos catálogos. E ela também foi professora, num determinado momento, da Escola Guignard. Né? Então, aí a gente vai fazendo essas pontes, né, que são pontes interessantes. Na época da inauguração do Palácio das Artes, todos os artistas fizeram trabalhos de arte. E lembro que fiz um trabalho para exposição, objeto e participação, que era uma coisa lúdica. Fiz um carrossel imenso com madeira e alumínio. Se fosse hoje, eu diria que era uma instalação, mas naquela época a gente não usava esse termo, não tinha nome.
O que era? Era uma coisa de madeira, alta, com uma porção de figuras de alumínio, penduradas em volta e no meio uma bola com setas, que era um ponto de referência para as pessoas. Essa obra é interessante porque parece que aí a participação da Ivone Etrusco foi justamente nessa questão dessas figuras, né? Dessas figuras de alumínio, né? Então, a gente pensar também essa produção, que é uma produção que não é mais só do artista individual, né? É uma produção que está partindo aí também para uma produção que é uma produção coletiva, né? Aqui, né, são obras, né? Não é na exposição, mas é na exposição lá do Corpo à Terra, né? Mas que são exatamente essas obras que ela vai dando continuidade ao longo da vida dela, né? E aí, mais um trecho também do Frederico Moraes, que dialoga muito com a produção dela, né? O objeto encontrado, o objeto lúdico, peça de um brinquedo, ritual ou jogo. Seria possível acompanhar a vida de um objeto até a morte e a destruição final, né? Essa efemeridade também, né? A última artista sobre a qual eu vou falar aqui é a Terezinha Soares, né? Que aí ela tem já essa obra, que é uma obra icônica dela, que é essa Caixa de Fazer Amor, né? E que aí ela, num determinado momento, né, ela fala dessa obra porque é exatamente essa mudança, né? Porque o próprio Ricardo Janetti, ele vai mostrar essa questão da pintura, né? Aqui a gente já está num outro momento da história da arte em que entra a questão do objeto também, né? E que entra as instalações, né? Que eu já falei. Então, é muito interessante a gente pensar esse outro momento da arte, que é a arte contemporânea, né? Que é aquilo que a gente vai nomear também como sendo arte contemporânea. Já na mostra do concurso Box Form, na Petite Galerie, no Rio de Janeiro, apresentei minha Caixa de Fazer Amor. Valmira Ayala fez referência a ela em crítica sobre o Salão de Abril de 1967. E na primeira individual na Galeria Guignard, também em 67, eu apresentei trabalhos em recortes sobre madeira. Ele tocou as cordas do meu coração, Triângulo Amoroso na Paisagem do Cotidiano e outros que seguem nessa mesma direção. E aí a gente chega à obra que ela apresenta nesse evento. Nesse evento eu apresentei camas. Eu não focava nos meus trabalhos apenas sexo, mas usando 3 camas como meio de expressão para contar a história do nosso futebol. Naturalmente, ele aí se fez também presente no título, que é genial. Ela me deu a bola. Então, trata de futebol, mas trata desse jogo de palavras que realmente é genial. Cada cama tinha o corpo de uma mulher recortada em madeira sobre colchões com listras coloridas nas cores dos 3 times escolhidos. Quando as tampas se abriam, apareciam os colchões, e no avesso das tampas, rostos de jogadores, técnicos e frases escritas. A primeira cama apresentava a nossa seleção canarinho, verde, amarelo e azul. Rostos de Pelé, Tostão e ainda 5 estrelas no azul. A segunda mostrava o Flamengo, representado por Ustrecht, como se fosse o próprio diabo enorme, vermelho e preto, e a frase: Ustrecht, meu bem. A terceira cama representava o Atlético, preto e branco, e a frase: ela me deu a bola. E aqui está a imagem da obra, que é interessante falar da descrição, porque a gente não consegue também visualizá-la nessas fotografias de uma forma absoluta. E eu acho muito interessante, porque é uma mulher fálica, né, gente? Se a gente for olhar aqui a imagem, né, que ela coloca aqui, é uma mulher fálica também. E aí entra o jogo de palavra, então entra questões aí do campo, da psicanálise também, que é muito interessante, e dessa relação com o universo social, de que é a mulher e do que é o homem. E aí, vinculando essa produção da Terezinha com outras produções dela, é muito interessante a gente perceber, Ela tem o Eurótica, que é o álbum dela, então essa questão do feminino, do desejo feminino, está muito presente na produção dela. Aqui também é uma foto dela, sentada, e aí ela vai falar num texto dela de 2017, nunca tinha visto trabalho no chão, em todos os museus onde fui, nunca vi nada assim. Então, nesse trabalho que são camas, ora, o lugar da cama é no chão mesmo, você não coloca a cama em cima de nada, E aí aqui é uma foto que eu acho muito interessante, que é uma foto da exposição lá, do momento da exposição, e que aí tem o casal de Leni Campos e Maria do Carmo Seco participando desse jogo também, Então, os artistas ali interagindo com as obras e mostrando esse momento também, E aí, vinculando também ao texto do Frederico Moraes, é interessante a gente pensar: plano piloto da futura cidade lúdica. O museu deve ser cada vez mais um laboratório de experiência,
campo de provas visando a ampliação da capacidade perceptiva do homem. Exercício continuado de ser um instinto lúdico também. E aí a gente vê que várias dessas obras trabalham com essa questão lúdica, né? E aí, acho que eu já me estendi demais, né? Mas é normal, né? A gente se empolga aqui, né? E aí, pensando nesses dois momentos distintos e à guisa, em busca de uma conclusão também, né? É a gente pensar que essas primeiras mulheres que eu apresentei, né? A Maria Helena, a Sara Ávila e a Yara Tupinambá, mas não só elas, eu acho que as alunas também ali daquele momento, daquela escola Guinhar no início, né? Elas então trazem dentro de si também essa questão de um ensino livre e disciplinado. A gente percebeu aí o grande número de estudantes mulheres também, que vão participar então de vários salões de bienais nesses anos 1950 e 1960 e em décadas seguintes, assim como essas outras mulheres também que eu falei da semana, né? Possuem obras em museus brasileiros e internacionais, então elas já têm aí essa projeção também, essa projeção nacional, muitas vezes internacional. Em Belo Horizonte, o Museu de Arte da Pampulha, né, possui obras de vários estudantes da Escola Guinhar, né? E aí, pensando dentro de uma perspectiva, né, de uma ideia de performatividade, que é tão cara também aos estudos do campo do feminismo, né, e dos estudos de gênero também, né, elas vão, então, performar existências, né? Algumas, então, vão manter esse modelo família e filhos, outras não, né? Mas é muito interessante a gente perceber na fala delas esse lugar que é atribuído ao professor, ao Guinhar, né? Que significa também essa liberdade de escolha de linguagem, de formas, de suportes materiais, de estilos, de rupturas com as formas figurativas ou não. Se a gente for pensar a liberdade gestual das obras da Maria Helena, né, os murais gráficos da Yara Tupinambá, e passando pelas imagens do inconsciente da Sara Ávila, a atuação delas como artistas levou a caminhos próprios também, a escolhas individuais. E com relação a essas outras mulheres, né, essas que eu mostrei, né, que já na década de 70, no momento de ditadura, né, eu recordo aqui palavras também da própria Cecília Meirelles, né, quando ela faz lá o Romanceiro da Inconfidência, que ela vai falar da questão da liberdade, né, que é essa palavra que o sonho humano alimenta, né, eu acho que é muito pensando, né, nessa questão aí dessa Belo Horizonte dos anos 1970, né? As mulheres que apresentaram nesse momento novas propostas artísticas, agindo pela forma, pelo verbo, pela ação, né? E é crucial nesse momento, aí retomando aquela questão da crítica feminista, né? Que eu falei dessa nova crítica feminista também, né? De arte, é crucial a gente retomar essa história da arte a partir do trabalho de mulheres artistas para que a liberdade, perseguida por Moraes e pelos artistas de então, deixe de ser somente uma promessa e transborde atingindo a todos em um mundo ainda patriarcal e autoritário, né? Que mulheres como artistas, né, narradas então pela história, e aqui a gente está contando a história dela, e aí eu retomo essa necessidade de falar também dessa história antes, né, desse período aqui que eu estou abordando, pensando a presença dessas mulheres, que eu tratei lá com a Jane Milde, mas que eu acho que ainda falta, e aí pegando um gancho no que o Ricardo falou, né, ainda falta falar dessas mulheres ali que também estavam presentes, como a própria Aurélia Rubião, né? Eu acho que aí a gente pensar nessas mulheres e de que forma que elas atuavam, né? Então, que essas mulheres, como artistas narradas pela história, possam objectar, contestar, contrariar, transformar e também exercer o instinto lúdico que elas têm, usando as palavras aí do próprio Frederico. Aqui uma bibliografia também que eu usei aí para essa minha apresentação, e mais uma vez eu agradeço muito aí, né, a possibilidade de estar aqui participando desse encontro aí com vocês. Muito bem, muito bem, Rita, muito bem, Ricardo. Rita, muito interessante essa sua visão, né? Essa sua focalização da atividade das mulheres artistas aqui, né? Que precisa mesmo de ser vista. A gente conta a história, né?
de um ângulo mais masculino, e aí você já está vendo, né, a questão das mulheres e mostrando a importância delas, né? E a gente vê que cada vez elas vão ficando mais atuantes, mais reivindicativas. No segundo momento, tanto a Lotus quanto a Ivone Etrusco, quanto a Terezinha Soares, todas elas participaram, foram professores da Escola Guiar também. Quer dizer, a Escola Guiar estava ali presente nos dois momentos, né? A não ser a Ivone Etrusco, não, a Ione Saldanha, que veio do Rio, né? E a Tereza Simões, as outras todas foram estudaram na Escola Guiar e também atuaram, né, como professoras da escola, a não ser a Terezinha, que eu acho que não foi professora. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir aqui hoje, né? Temos um tempinho ainda para discutir, principalmente a questão das mulheres, né? E essa contrapondo com a questão desse resgate também da história anterior à vinda do Guinhar, né? Então, são duas maneiras de ver, né? Diferentes, mas que uma completa a outra. Parabéns para vocês dois e abro a palavra aí para vocês outros perguntarem, né? Ou comentarem. Maria Helena, você quer falar alguma coisa sobre sua participação lá na Escola Guinhar, para completar aí o que a Rita colocou? Pode falar. Será que vocês vão escutar minha voz? Porque ninguém escuta nunca. Então, Estamos escutando. Eu deixo aqui meus parabéns para os dois palestrantes, ótimos, aprendi muita coisa, sabe? Eu acho que é importante da gente participar dessas lives é porque a gente aprende. Por exemplo, a parte anterior à chegada de Guiñar, eu conhecia muito pouco, porque é muito pouco divulgada, talvez, né? Depois é que começou a haver mais interesse, assim, dos escritores, principalmente a crítica de arte, na minha época, não era feita por críticos, era feita pelos poetas, pelos artistas, sabe? Pelos poetas e escritores e jornalistas, né? Então, é muito diferente. Na época, por exemplo, anterior, eu não conhecia, achei linda aquelas paisagens todas que o Ricardo nos mostrou, sabe? Tudo aquilo para mim foi novidade, sabe? E achei muito bonito. E agora, eu já conhecia a história, porque eu vivi a história do Guiñar, né? A chegada do Guiñar em 44, com todos os outros artistas vindos do Rio de Janeiro, né? Nós participávamos, saíamos da Escola de Belas Artes e íamos para assistir o Guiñar pintar a Igreja da Pampulha, sabe? Então, essa participação assim, muito direta no movimento da cidade ajudou muito, né? E a Rita faz uma sinopse, faz uma síntese disso muito interessante, porque ela começa da época do Guiñar, depois reflete os alunos professores que produziram outros alunos professores que continua assim essa sequência. Quer dizer, como uma família, uma grande família, família Guiñar. Agora, eu tive mais contato com essa época de 1944 para cá, e eu desconhecia quase que, a não ser Aníbal Matos, que a gente tinha mais contato, mas achei os dois muito bons. Parabéns para os dois pelo fato de trazer novidades e trazer assim o conhecimento artístico para as pessoas que estão assistindo, né? Eu acho que é importante hoje em dia a cultura está sendo feita muito através da televisão, através dessas lives, através da internet, não é? Então, pelo menos que a história da arte se envolva também dentro disso, não é? Isso é muito bom, dá um conhecimento muito grande para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para todos nós, viu?
Parabéns a todos e muito obrigado. Eu quero só acrescentar uma coisa aqui da Maria Helena, que eu achei também que eu aprendi muito com a palestra do Ricardo, que eu não conhecia. Tem o Arraial de Belo Horizonte, eu pensei que fosse só uma fazenda, né? E, enfim, muita coisa de Ouro Preto que a gente ainda vê. E depois o relato da Rita, focalizando as mulheres, a gente que é feminista, né? É muito bom ter esse documento seu, Rita. Parabéns para os dois, viu? Leliane está aí, que Leliane também é historiadora, né? Então, se ela estiver aí, era bom ouvi-la. O Maraliz. João Diniz. João Diniz. A Marília convoca a gente para dar uma opinião e acaba sendo uma boa provocação, né? Eu achei interessante porque na fala inicial, né, do Ricardo, a gente vê que existia já uma semente assim de qualidade, de quietação ligada à arte, à cultura, e essa questão do intercâmbio também com a Europa, né, que todos os artistas iam e traziam essa experiência, né, e que isso foi evoluindo para esse momento aí do modernismo, né, dos anos 40, do Guignard, e que a Rita apresentou muito bem, né? Eu tive uma oportunidade de participar do filme da Isabel Lacerda sobre o Guignard, onde ela remonta essas cenas do parque. Ela pega as pessoas, as mulheres, né, que estavam naquelas fotos, e inclusive ela teve o cuidado assim de reproduzir os vestidos como eram mesmo. Então pegaram e substituíram por atrizes atuais. Eu lembro que a Lenora Weissman era uma delas e tal. E não sei quem era a Maria Helena Andrés, que é quem fez o papel da Maria Helena, né? E aí depois vendo a atitude aí das moças, né, nessa exposição aí de 1970, né, como isso soa contemporâneo, né, atual, até avançado, até para hoje, né, essas atitudes aí, quer dizer, isso aí foi há 50 anos atrás, né? Então, assim, a gente pode pensar, né, como elas estavam avançadas na época, como talvez a época de hoje não tenha evoluído na mesma velocidade, né, que evoluiu naquela época, né, de 40 até 70. Né? Então, eu acho que foi muito interessante essas duas apresentações, essas duas abordagens. Né? E é muito bom a gente estar com a Maria Helena aqui, que é uma pessoa que participou disso, né? Que sabe dessa história, e muito do que a gente já sabe dessa história é através das conversas com a Maria Helena e através de todo esse conjunto de lives aqui, né, que a Marília falou no começo, que essas coisas foram ditas, né, de maneiras distintas e tal, e como que o trabalho da Maria Helena passa por essa história aí, né? Ele acompanhou essa evolução aí do Guignard, né? Essas coisas dos anos 70 e até agora está ainda acontecendo, né? Está em atividade. Né? Parabéns aí, Marília, Rita, Ricardo e Maria Helena. Então, João, você estava falando do filme da Isabel Lacerda, né, sobre o Guignard, que é muito interessante. Ela foca as mulheres artistas, né, que estudaram com Guignard, as estudantes. Estou me Sim, lembrando agora do filme também do Paulo Vilara sobre Guignard, Guignard, a Educação do Olhar, que é muito bonito também. Ele foca a escola Guignard e coleta, né, o depoimento de vários ex-alunos do Guignard. Como o filme foi feito há mais tempo,
tem depoimento lá, não só das mulheres, mas também do Amílcar de Castro, do Franz Weissmann, né? Enfim, de vários, do Petrônio Bax, então, e de outras mulheres também, da Maria Helena, da Sara Ávila, tem depoimento deles todos que estavam vivos naquela época, né? Então, são dois filmes assim interessantes que completam também, né, essa nossa discussão aí sobre o Guinhar, né? Aquela foto que a Rita mostrou lá do Guinhar, com as moças assim, com o bambuzal atrás e tal, é o bambuzal lá do parque. E a Isabel, com certeza, ela vai saber quem é cada pessoa, porque ela recompôs aquela cena. Tem uma outra cena bonita também, que é uma foto meio de cima, assim, do Guinhar, com as moças fazendo tipo uma roda, assim, um círculo. Essa foto eu acho que é famosa também. E ela também reproduziu no filme essa cena assim, para as meninas atrizes. Né? Pois é importante também usar a imagem, né, Rita? Você usou muito a imagem fotográfica para mostrar, para estudar aquele momento, né? Eu acho que isso é importante. Você pode falar mais disso da sua pesquisa com a imagem, né? Eu acho assim, em primeiro lugar, eu queria ir depois que o João, eu não sei onde que eu posso ver esse filme, porque esse filme eu não conheço, assim. Você sabe se ele está disponível no YouTube? Eu vou ver se eu consigo. Vou ver aqui agora se ele está publicado aí. Tá, se estiver, eu gostaria do link, porque eu acho que é interessante. Eu ia conversar com ela também, porque eu falei, nesse momento de pandemia, eu comecei agora, né, a fazer essa pesquisa agora fotográfica nesse momento, aí fica mais difícil, né, a gente ter o contato, assim. Mas que foi algo que sempre me chamou a atenção, sabe, Marília? Eu acho que esse meu interesse por estudar as mulheres na escola Guinhar, né, e essas alunas, foi exatamente porque o Guinhar, ele está nessas fotografias sempre cercado, né, de mulheres. E aí, quando ele está dando aula, tem sempre várias mulheres aí, né? E aquilo que a fala da própria Maria Helena, né? Quando a Maria Helena fala ali, que eu coloquei, que tinha sempre muitas mulheres, né? Ali na escola, então essa participação é uma participação muito intensa, né? E aí eu acho que as fotografias, elas trazem tanto essa questão da participação das mulheres, né, quanto também, que é um outro trabalho aí que eu tô fazendo agora, que é essa presença também desse corpo feminino dentro do espaço do parque, né? Que eu acho que essa participação também, né, não é à toa que chama, né, manifestação lá do corpo à terra, né? Então, por isso também que eu foco nessas mulheres, né? E aí lembrando, né, como que esse parque, ele é um lugar de centralidade também nessa minha apresentação, né? Ele também é um personagem dessa apresentação, tanto porque o Palácio, né, das Artes, ele está ali dentro, a escola Guinhar, né, naquele momento funcionava ali, né, é muito interessante, assim, conversando com os artistas que participaram também da manifestação do Corpo à Terra e da Mostra Objeto e Participação, eles, então, pensando nessa relação, que eles estavam ali, né, eles estavam ali, eles eram alunos e eles estavam ali, eles estavam naquele espaço, né? Então, essa relação com a Semana de Arte de Vanguarda ali, ela foi uma relação muito imbricada da escola com a semana, né? E com o crítico. Então, acho que o fato dessas mulheres, então, terem atuado também como professoras, né? Na Escola Guinhar, a própria Lotus, né? Aí a Ivone Etrusco, isso daí também demonstra essa relação que tinha. E com relação às fotografias, né, a fotografia ela é um documento fundamental no campo da história, né, a partir do século XIX, claro, né, que é quando ela passa a existir, né, como objeto aí. Mas que ela fornece para a gente várias pistas também, né? Vários signos ali e vários índices também, né? Do que pode estar ali por trás também daquela fotografia, seja do próprio fotógrafo, a intenção também do fotógrafo que está sempre presente ali, né? Inclusive nessas fotografias, acho que o que chamou muita atenção exatamente, né? Principalmente as fotografias da revista O Cruzeiro, que eu acho que ainda vale a gente refletir sobre isso, né?
em que medida que não foram só as mulheres convocadas também para aquele momento, porque aquilo ali é claramente uma sessão de foto, né? Que tinha um fotógrafo, tinha a Lúcia, que estava ali escrevendo a reportagem também, e no texto da reportagem, em algum momento, ela foca isso também, né? Da presença, aquela foto mesmo de cima que o João falou, né? É o momento que ela fala, são as alunas chegando na escola, né? E é interessante porque aí a escola é aquele lugar completamente precário, né? É uma construção, né? A escola é uma construção, né? E aí a gente pode também fazer várias interpretações do significado dessa construção também. Então, acho que a fotografia, ela fornece, né, para a gente muitos elementos também para reflexão sobre aquele tempo, para reflexão sobre a intencionalidade também dos sujeitos que estão ali presentes e que são responsáveis ali, inclusive pelo ato fotográfico, tanto aquele que fotografa quanto aqueles que se deixam fotografar também. Não é? É isso. Com certeza. É. E é interessante você mostrar também que a escola, né, a escola desde Guinhar, depois continua sendo, né, enquanto está situada no parque, como um lugar de convergência, né, não só de artistas, mas de intelectuais, de críticos, né, de cineastas, de fotógrafos, né, que participam ali daquela escola. Foi muito importante realmente essa escola do Guinhar, né, escola que hoje continua, mas num outro lugar, numa outra perspectiva, né? E eu gostaria de saber, Ricardo, depois da gente pensar sobre essa escola, como é que foi a participação das mulheres nas escolas do ensino, né, de arte anterior ao Guinhar? Como é que você vê isso aí na sua pesquisa? Marília, nós comentamos aí, eu comentei rapidamente, que a participação do Aníbal Matos em Belo Horizonte foi muito importante, porque ele tinha um sentido assim de organização da classe. Ele já tinha criado no Rio, nos anos 1910, uma sociedade chamada Juventas de Artes. Depois se expandiu e se tornou uma sociedade importante. Então, logo que ele chega, em 1917, em 18, ele cria a Sociedade Mineira de Belas Artes. Não tinha sede, não tinha local, e, segundo palavras dele, foi criada debaixo das árvores, provavelmente no Parque Municipal também. Então, ele reuniu um grupo de artistas, Honório Esteves, JJ das Neves, entende? E Francisco Rocha e tal, e criaram essa sociedade, que começou a batalhar porque o governo não agia. Então, eles começaram a fazer por conta própria, né? Começaram a fazer. E a preocupação do Aníbal Matos era sempre ensinar, criar uma geração que pudesse aprender, não é? E ser o próprio público, né? E se transformar, para ir para as exposições, e ir acrescentando. Eu num artigo meu aqui, que eu publiquei em 2015, eu fiz questão de relacionar aqui, na exposição de 1919, que ele fez uma exposição geral com artistas de renome e tal, mas ele sempre dava oportunidade para essas artistas e artistas jovens de se expor, de apresentarem. Quer ver os nomes das moças, né, das mulheres? Anita Machado, Ana Cristina, Esther de Almeida Matos, Célia Miranda Ribeiro, Esther Drummond, Guiomar Drummond, Idalina Martins, Nadir Meirelles, Naninha Mos de Melo Teixeira, Maria Amorim Ferreira, Maria Eugênia Drummond Ribeiro de Oliveira, Mariana Noronha Horta, Marina Pereira, Violeta de Melo Franco, Nininha Ribeiro da Luz. É muita gente, é muita moça, né? E agora esses nomes depois desaparecem na história, né? A gente depois não ouve mais falar. Ou não seguiram a profissão, quer dizer, não se tornaram profissionais, né? Mas, de qualquer forma, é importante esse aprendizado, né, do desenho, é importante isso, né?
porque vai formar uma outra geração, né? Uma outra geração de... Estão ouvindo? Está ouvindo? Estamos. Ah, viu? É importante, isso vai criar em Belo Horizonte essa forma de atuação, né? Das mulheres, né? Com certeza. Estou vendo a Regina aí. Regina, lembrei da Helena de Pó. Eu também lembrei. Pois é, eu gostei muito das apresentações. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Rita. Aprendi muito também. E eu fiquei pensando aqui, né, nesse olhar das mulheres, né, Rita? Porque a Marília está lembrando da Helena Tchoff, que é a psicóloga que eu estudo a obra dela, e ela fez uma pesquisa aqui em Belo Horizonte em 1929, na época que a Milde chegou até, né? Não sei que ano exatamente que a Milde chegou, mas ela deu aula na Escola de Aperfeiçoamento junto com a Antpoff, né? E a Helena Antpoff fez uma pesquisa sobre os ideais e interesses das crianças mineiras com crianças de 4ª série primária. E a esmagadora maioria das meninas nessa pesquisa, quando perguntava qual que é a profissão que elas queriam ter quando crescessem, elas mencionavam professora, né? Claro que todas as meninas queriam ser professoras, mas a segunda opção delas era pianista. E aí eu me lembrei aqui dessa relação das mulheres com a arte, né? Com esse olhar das mulheres sobre o mundo através da arte, assim, que é uma coisa que a gente vê que atravessa gerações, né? Eu fiquei pensando aqui na Maria Helena como uma representante desse olhar, assim. Ela é muito sensível às transformações sociais e a gente vê isso presente no trabalho dela, né? Como é que ela vê a cidade, como é que ela vê os objetos da modernidade, essas coisas todas aparecem na obra dela. E você falou aí na Tupinambá, na Iara, e eu sou muito ligada naqueles painéis da Iara lá na UFMG, que eu acho muito potentes, assim, eles são muito instigantes, assim, a gente imagina mil coisas, né, vendo os trabalhos dela. E eu queria saber de você, Rita, se você que estuda, né, essa história da arte no olhar das mulheres, assim, como que a Iara chegou nisso, assim, de se tornar essa arte monumental, né, que ela inventou para nós aí, que ela conta até a história mineira lá, né, na minha escola, lá na Faculdade de Educação, no auditório, não sei se você conhece, Marília, tem um painel muito bonito da Iara representando a história de Minas, sabe? E a gente fica olhando, cada vez que a gente vai no auditório, a gente vê uma cena ali, a gente começa a imaginar as coisas. O que você acha, Rita? Como é que você interpreta essa opção da Iara Tupinambá nesse contexto dessa geração aí do pessoal formado pelo Guinhar e tudo, né? Uhum. Eu fiz uma entrevista com a Iara em 2012 para um projeto que teve lá junto com o Secor, né, com o Centro de Conservação e Restauração, que foi um projeto de transposição do mural dela que tem na Assembleia Legislativa, né, que é um mural que ela faz no início da década de 70, né, e que era um mural que ficava dentro de um restaurante que funcionava lá. Com mudança de gestão e mudança do espaço lá da Assembleia, né, esse mural ele acaba ficando dividido, porque ele ficava num espaço grande, né, então ele tinha uma parte de um lado e uma parte do outro lado, nesse espaço físico, mas aí transformaram aquele espaço, que era o restaurante, em gabinetes, né. Nessa transformação, o mural ficou muito, né, detonado mesmo, né? E aí, então, em 2011, 2012, teve esse projeto de transposição. Nesse projeto, eu fiz uma entrevista com a Iara Tupinambá. E nessa entrevista, ela falou que tudo começou com aquele mural que tem na reitoria, que ela recebeu um convite, ela já era professora da Escola de Belas Artes, né, que já funcionava ali no campus, e então ela recebeu um convite para fazer esse mural. Ela até disse que ela levou, né, na entrevista, ela fala que ela levou muito tempo assim, para conceber aquele mural naquele formato, né? E ela acaba se tornando também a muralista da história de Minas, né? Tem vários murais dela que ela retrata a história de Minas.
E ela disse que a ideia daquele mural nasceu um dia que ela dormiu, eu acho que ela estava em Ouro Preto, mas eu não tenho certeza, né? E que aí, no dia seguinte, ela acordou e aí ela fez todo o esboço daquele mural, né? E se a gente for perceber, aquele mural dela é um mural extremamente gráfico, né? Porque ela trabalhava muito com gravura, né? Então a gente vê ali que são poucas cores, né? Normalmente nesse mural, depois ela vai fazendo outros murais dentro de outras linguagens também. Eu acho que isso é interessante a gente pensar, né? Como que ela vai mudando. Mas como que esse mural ele ainda é muito gráfico, já que ela trabalhava com gravura, né? Eu, pessoalmente, adoro esses murais dela, né? Esse lá da Assembleia também, né? Que é um mural todo em azulejo. Então, tudo começou ali, naquele mural ali da UFMG, e depois eu acho que ela encontrou também um lugar de produção dela, né? Porque ela passa a ser reconhecida, acho que por aquele e por outros que ela vai fazendo, então ela tem murais no Tribunal de Contas. Eu lembro que na época que eu entrevistei, eu tinha uma lista de 100 murais, mais ou menos, que ela fez, espalhados em edifícios, espalhados em espaços aqui de Belo Horizonte, de Minas também, às vezes outras cidades também, mas a maior parte concentrada aqui em Belo Horizonte, né? Então, eu vejo que foi um espaço que ela encontrou de atuação. Né? E você acha que tem uma visão assim da história de Minas na representação que ela faz? Vocês já estudaram isso? Você é historiadora, né? Você acha que... Sou historiadora. Eu acho que tem uma visão. Ela tem uma representação da história de Minas. O que é original nessa representação delas? Essa parte eu não cheguei a estudar, não, sabe, Regina? Mas eu vejo ali, tem uma visão, uma determinada perspectiva histórica da história de Minas que ela traz ali. Né? Às vezes uma perspectiva histórica muito grandiosa, né? Desses períodos históricos que passa, né? Então, por exemplo, às vezes até de história do Brasil mesmo, né? O painel dela lá da Assembleia é muito, acho que é do descobrimento ao ciclo do café, né? Então, assim, passa por essa questão também dos ciclos, às vezes os ciclos econômicos, né? Tem alguns painéis dela que ela trabalha com a questão da Inconfidência também, né? Então, são esses momentos históricos marcantes, assim, que normalmente ela coloca nesses painéis. A representação dos bandeirantes, né? Então, isso daí a gente encontra muito presente. Aqui de Minas, né? Tem umas coisas, eu fico imaginando que deve dar muito eu acho que dá muito pano para manga. É bacana mesmo. Como eu vejo na Maria Helena também. Maria Helena tem uma sensibilidade assim para quando muda, né, o tempo, mudam as representações, ela capta isso, né? É bacana isso, muito interessante a gente ver isso, né? Uhum. Muito bom. Uma artista antena, né, do tempo. É antena, não é, Marília? E por isso que a gente gosta, porque a gente vê e a gente... Capta ali. Sim, a gente compartilha, entendeu? A visão, né? Quando elas trazem para nós essa visão e a gente olha e fala, puxa, eu também... Ela sei lá, ela materializa um sentimento, né? Que a gente tem, talvez, né? Uhum. É isso, gente. Que bom. Andréia, você tem alguma observação a fazer? Não, eu achei ótimo, tenho que parabenizar, também aprendi muito, não sou dessa área, né? Então achei muito didático, muito claro, tanto o Ricardo quanto a Rita, né? E observar o que todo mundo viu, né? Quer dizer, é uma coisa que me fascinou muito ver a história que o Ricardo contou, realmente eu não tinha ideia, e as mulheres, eu acho que acho que nós mulheres estamos aqui vivenciando e vendo que até hoje seria muito difícil mulheres não abandonaram a casa, mas elas teriam que dividir, né, naquela época, um trabalho que era ir para o parque. Imagina, eu nunca imaginei que o parque fosse um lugar ruim, mas, enfim. Né, e me chamou a atenção também as fotos que tem aquele bando de mulheres com guiar e as crianças. Então, ainda tem assim, uma coisa que faço com os meus filhos, né? Então, levo, porque a arte permite. Né? Então, assim, eu sou fascinada por esse lado, Rita, de valorizar as mulheres que agora está tendo, né? Quer dizer, nesse momento não sei, mas a gente está tentando, né? Então essa questão do gênero é muito importante e ver que todas, eu estava até anotando aqui, né? A maioria vem lá nascido em 1920, 30, 40, né? E venceram, né? Porque a gente acha que só a gente que venceu e venceram, né?
Então, assim, muito interessante. Eu gostei muito dessa abordagem, viu? Vocês estão de parabéns. Legal. Euler, você quer falar alguma coisa, Euler? Antes da gente fechar, porque eu quero te ouvir alguma coisa, sua opinião. Ele gosta de opinar, Euler é bom. Euler, fala mais Estamos alto. escutando. Eu gostei da opinião da palestra dos dois, gostei de tudo que foi falado. Ixi, não estou escutando. Euler, tem que falar mais alto, está muito baixo. Aumenta o seu som. Aumentar o som? Espera aí. É. Eu acho que está no máximo. Vocês estão escutando? Bom, eu tinha uma curiosidade. Um dos primeiros quadros que o Ricardo apresentou era uma paisagem de uma fazenda, se eu não me engano. E eu não consegui ler o nome do pintor. Era Hipólito Caróis, alguma coisa assim. Eu gostaria de saber o nome dele, porque eu gostei dessa paisagem. Desculpa, eu ouvi muito baixo, mas eu acho que ele está me perguntando sobre um quadro do Caron, Hipólito Caron. Hipólito É isso? Caron. Isso. É isso? Exatamente. Porque essa paisagem ali chama-se Poço Rico. É uma região ali da cidade de Juiz de Fora. Ele pintou... É nos arrabaldes de Juiz de Fora. Hoje deve estar dentro da cidade, praticamente. Eu não sei exatamente onde fica. Mas chamava-se Poço Rico. Era um lugar muito pitoresco, assim, para os pintores. O Caron visitou muito, ele fez uma grande excursão, várias excursões, pequenas excursões e maiores excursões, a Minas Gerais, e ele estava se dedicando, quando ele morreu, se dedicando exatamente a pintar essa paisagem. Ele esteve em Lagoa Santa, ele esteve em Sabará, sabe? Pintando toda essa região. E aí ele contraiu uma febre amarela que o matou em poucos meses. E essa paisagem que você pergunta chama-se Poço Rico, dentro de Juiz de Fora. Eu gostei dela. Bom, muito obrigado, Ricardo. Maurício, quer falar alguma coisa para a gente terminar aí? Queria também agradecer ao Ricardo e à Rita pelas apresentações, né? Cobriram 90 anos aí da história de Minas, né? Acho que jogou luz assim sobre esses dois períodos, né? Talvez se o IMA for no segundo semestre fazer outras lives, acho que seria interessante também estender para trás e para frente esse período, né? Por exemplo, Mestre Ataíde lá, o período colonial, né? A toda aquela parte lá mais antiga e também os anos aí pós 70, né? E que aí faria uma série assim, um painel com os vários períodos, né? A começar por esses dois que vocês focalizaram, que eu acho que é um bom início aí para esse tema da história da arte em Minas, né? E, bom, basicamente era isso, e dizer que vamos ver se no segundo semestre as lives do IMA continuam, né, Marília? E a gente pode fazer uma programação tão interessante quanto foi essa do primeiro semestre, né? Que começou lá atrás com o João, aquelas propostas da Lei Aldir Blanc, e que depois se multiplicaram aí nessas 17 lives que você falou, né, Marília? Então é isso aí, um abraço e agradeço aí o Ricardo e a Rita pelas apresentações. Obrigado, grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado.